Então vou trazer a pergunta polêmica ali para fechar. Vocês falaram que a AGF nasceu para explicar de uma maneira melhor a filosofia Barsi, porque falavam muita besteira sobre a filosofia Barsi. Pararam de falar besteira sobre a filosofia Barsi? Tem alguma coisa que vocês ouvem e falam, meu Deus, a gente não tá nem na metade do caminho do que a gente fez? Não existe limite, né, para o ser humano. Mas acho que a gente ainda ouve algumas besteiras do tipo, é só você fazer um ranking da que mais paga dividendo para quem menos paga dividendo, e aí, tá dada a estratégia, né? Se fosse tão simples assim, tava todo mundo bilionário, né? Ou que a estratégia tá ultrapassada, né? Essa é sim. muito comum. Escuto muito essa também. A estratégia do Barsi só deu certo porque ele comprou as ações a centavos na década de 60. Assim, ok, custavam centavos, mas coloque a inflação deste período, quão mais difícil era você operar num mercado que não tinha informação, você não tinha CVM, você não tinha lei das SAs, você não tinha governança Era nenhuma, literalmente uma selva, né? terra de ninguém, terra de ninguém. absurda, você não tinha em quem se inspirar. Então, assim, hoje tá muito mais fácil, você tem muito mais informação e você tem ativos que talvez estejam cotados a múltiplos ajustados, talvez até mais interessantes, com riscos menores do que se tinha na década de 70, com aquela loucura toda inflacionária, troca de moeda, com fisco depois. Hoje está muito mais fácil, né? Isso me lembrou quando eu tive um café com o Jakurski, ele falou que... O André Jakurski, né? Da JGP. Sim. Ele falou como era fácil operar nos anos 80, porque ninguém nem sabia direito o que estava acontecendo lá fora, que lá fora influenciava aqui. Então, às vezes, só de você receber aquela informação antes já te facilitava muito, né? Aí eu falei assim, bom, então era muito mais fácil ser trader naquela época, né, Jakurski? Aí ele parou assim, acho que ele ouviu o que eu falei, ele falou, você já preencheu uma boleta para você ficar short num índice americano, tal, conta não sei o quê, e nos anos 80? Você sabe como é que fazia isso operacionalmente? Eu falei, não faço a menor ideia. Então você não pode falar que era mais fácil operar naquela época do que hoje. Porque hoje, com um botão, você faz isso tudo. Naquela época, cara, era outra coisa para fazer isso tudo.